Maracanã lotado e o jogo, o que estavam disputando no jogo era o título mundial. Foi assim. Era uma noite de verão no Rio. O Maracanã estava lotado. Uma emoção transmitida para 129 países. O Brasil parou. O primeiro Mundial de Clubes, organizado pela FIFA, teve a participação de 8 equipes, 6 campeões continentais, além do Real Madrid, campeão do mundo em 98, e o Corinthians, campeão brasileiro e representante do país sede. Os jogos aconteceram no período de 5 a 14 de janeiro de 2000, em 2 estádios, no Maracanã e aqui no Morumbi. Aconteceu há quase 11 anos. E foi assim. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu na estreia o South Melbourne da Austrália, 2-0. Olha só, Edmundo matou no peito, na cara do gol, bateu! Na segunda rodada, atropelou os Diabos Vermelhos do Manchester United, 3-1, com 2 gols de Romário e um de Edmundo. Na decisão da vaga para a final, o adversário era o Necaxa do México. E o Vasco venceu, 2-1, carimbando seu passaporte para a grande decisão. Em São Paulo, a fiel torcida fez fila e enfrentou um mau tempo em nome da paixão. A estreia foi contra o Al Nassr dos Emirados Árabes. O Corinthians fez só um gol, Luizão, mas venceu o jogo por 2-0. No segundo, que seria de Fábio Luciano, a bola não entrou. E pra ele, pegou o goleiro, bateu na trave e não entrou! Luciano. E o Bandeirinha não correu pro meio. Quem deu o gol foi o juiz italiano. Contra o Real Madrid, o jogo mais emocionante. Roberto Carlos cobrou a falta e a bola desviou em Anelka, 1-0. Edilson empatou ainda no primeiro tempo. Luizão na área, o matador passou. Gol! O Capetinha fez o segundo, famoso pelo drible em Carimbó. Sensacional também foi a finta de Anelka em Dida, 2-2. Já no finalzinho do jogo, Fábio Luciano fez pênalti em Sávio. Na cobrança de Anelka, Dida garantiu um empate salvador. Na última rodada, a vaga poderia sair no saldo de gols. Na preliminar, o Real Madrid de Roberto Carlos falava em goleada contra o Raja Casablanca. Vamos jogar antes. Se a gente ganhar 3-0, o Corinthians vai conseguir fazer 4 e 5 e se classifica para a final. Eu, sinceramente, acho que 5 gols, 6 gols seria o ideal para que a gente pudesse se classificar em primeiro. O Raja fez 1-0. O Real só empatou no segundo tempo. Fez 2-1. E não é que o Raja empatou de novo e só não ganhou o jogo porque a trave salvou Casilhas. No finalzinho, Jeremy fez o gol da vitória sofrida do Real. No jogo de fundo, o Corinthians só tinha que vencer o aparentemente frágil Al Nassr. O craque Neto participou como convidado na transmissão e mostrou o caminho do gol. O Ricardinho, que é um ótimo jogador, foi o cérebro da equipe no Campeonato Brasileiro. Ele tem que chamar essa responsabilidade, porque é um jogador que toca muito bem a bola. Ele chamando o jogo, o Corinthians vai melhorar. 1 minuto depois... Faltava então mais um gol para a classificação corintiana e ele só saiu a 8 minutos do final com o capitão Rincon. A gente estava precisando fazer gol e eu errei 2 gols de cabeça que normalmente eu não erro. Aí a torcida começa a pegar no seu pé e eu que dou o passe pro Rincon fazer o gol.
Na véspera da grande decisão, 200 ônibus partiram de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. Corinthians tinha um timaço, Luizão, Dida, Índio, Kleber. Olha o Adilson Batista aí, hoje técnico. Fábio Luciano, Ricardinho, o Capetinha Edilson, Marcelinho Carioca, Vampeta e o Capitão Rincon. O Vasco não ficava atrás. Edmundo, Elton, com 21 anos, Amaral, Paulo Miranda, Romário, Gilberto, Ramon, Mauro Galvão, Odivan, Juninho Pernambucano, Felipe. Foram 120 minutos sem nenhum gol, mas com emoção de sobra. Um jogo equilibrado com chances dos dois lados. Lances que ficaram esquecidos, mas que tiveram lá sua importância. Marcelinho era uma das melhores opções nas bolas paradas. A 11 minutos do final do tempo normal, um lance que poderia ter mudado a história. Edmundo recebeu a bola sozinho, mas o auxiliar marcou o impedimento que não existiu. Na prorrogação, mais 30 minutos de sofrimento e nenhum gol. O título mundial seria mesmo decidido nos pênaltis. O capitão Rincon bateu o primeiro e precisou da ajuda da trave. Romário também quase perdeu. Fernando Baiano marcou com categoria. Alex Oliveira empatou 2-2. Luizão, mesmo cansado, cumpriu bem a missão. Eu não deixaria o Luizão bater o pênalti pelo esforço físico. Eu não tinha mais assim força física, mas quando o Oswaldo perguntou quem vai bater, eu falei, eu quero bater, entendeu? Eu vou bater. Lá vai Luizão, autorizado, bateu, gol do Corinthians, 3-2. Nesse tipo de decisão é impossível não ter um vilão. E o primeiro foi o lateral Gilberto. Atenção, partiu, Dida, pegou o penal! Edu tinha na época 20 anos, quanta responsabilidade. O corintiano Viola jogava no Vasco e fez o dele. Era a vez então de Marcelinho Carioca. O gol do título nos pés do batedor oficial. Marcelinho, lá vai Marcelinho, bateu! Defendeu, Agora era só Edmundo fazer para deixar tudo igual. Vamos para ser alternada, se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, lá vai Edmundo. Partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! No meio da festa, um depoimento emocionado do lateral índio. Eu acho que eu não estou muito feliz, eu acho que feliz no lado, mas no outro estou muito triste, minha mãe está doente. Eu acho que, para mim, uma coisa que não estou conseguindo nem falar, porque minha mãe está doente de derrame e o título para mim foi muito bem, mas minha mãe é que vale mais tudo. E para aqueles que ainda duvidam da legitimidade do Mundial, olha aí o presidente da FIFA, Joseph Blatter, entregando a taça ao capitão Rincon. O nosso Luciano do Vale também comemorou. Recorde de audiência na Band. Chama 53. Quebramos o nosso recorde. Foi há quase 11 anos. Veja bem, o Corinthians está na frente, o Edmundo vai bater. Lá vai Edmundo, partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Bela matéria. E mais uma vez, vamos ao Rio de Janeiro com o Sérgio Costa, que traz novas informações. Sérgio. Olha, Marina, a polícia acaba de prender Eliseu Felício de Souza, o traficante conhecido como Zeu. Ele foi um dos assassinos do jornalista Tim Lopes no ano de 2002, enquanto o jornalista fazia uma reportagem aqui no Complexo do Alemão. Ele está dentro deste ônibus, onde ficam todos os bandidos presos pela polícia. Esse Eliseu Felício de Souza, o Zeu, estava em casa e não resistiu à prisão. A polícia espera agora, através dessa prisão, conseguir mais informações para chegar a outros chefes do grupo aqui no conjunto de favelas do Alemão. Marina Ferrari.
Obrigada, Sérgio. Tá aí a cobertura da Band dessa guerra do tráfico no Rio de Janeiro. Voltamos com mais informações a qualquer momento. Hora de confusão, polêmica, alegria. Denilson, vem aí com vocês o sempre tumultuado Denilson Show da rodada. 1, 2, 3. Contou muito rápido. Não, vai. 1, 2, 3. Você contou muito devagar, mano. Vai. 1, tamo junto. 2, 3. Está começando mais um Denilson Show da rodada. E olha aqui, olha. Moiou. Você tá com o nariz espalhado por causa do Felipão lá, com o lance que ele teve com a imprensa? Palmeiras é melhor que Sedex. Já entregou na quarta, era pra entregar domingo. Entregou o jogo errado? Na quarta, é. O Felipão não lembrou que tinha domingo. É, Felipão aí. Fracasso, fechando. A irmã do Ronaldinho Gaúcho também não é, né? Ronaldão, né? Não tem nada a ver com o Ronaldinho, não tem nada a ver com o Ronaldinho Gaúcho. Nada. Não tem nada a ver com o Ronaldinho Gaúcho. Tá tudo bem? Como é que é teu nome? Samara? Quantos anos você tem, Samara? 2 aninhos? Você gosta de futebol? Gosta? E pra que time que você torce? Timão. Desse tamanho já tá sendo mal educada. Quem é corintiano aqui? Beleza. Vocês concordam comigo que você é... Sem sacanagem, sem sacanagem. Beleza, que torcedor gosta, beleza. Você não acha que o Corinthians perdeu a oportunidade de ser campeão contra o Vitória? Sim, mas ainda tem chance. Ainda tem chance. Pequena. Pequena, mas tem. A esperança é onde não morre. Não, porque tipo assim... Quer dar ideia pra você? Termina aí, não quero falar com você. Aí, 2002, aqueles 5 caras correndo atrás de você, nenhum te pegou, mano. Só eu, era a chance do Corinthians, a chance do Corinthians, primeiramente, ganhar do Vasco. Só que quem vai decidir o Campeonato Brasileiro vai ser o Guarani. Ah, vá! Porque o Guarani não caiu ainda. E se ganhar do... Se o Guarani ganhar do Grêmio... Peraí, se o Guarani ganhar do Grêmio, o Guarani vai pra cima do Fluminense, irmão. Primeiro, o Guarani tá respirando pelos aparelhos já. Ele só, vai campo. Corinthians já ganhou! Ele é Se o Guarani ganhar do Grêmio... Eu posso fazer uma pergunta? Não, tá gritando por quê, irmão? Não, é que minha voz é alta. É assim mesmo? Depois eu... Aí eu vou... Que tom é esse que você fala? Aí eu vou perceber. Já me falaram isso. Aí, irmão. Luiz Fabiano. Cadê o Luiz Fabiano? Cadê o Luiz Fabiano, o atacante? Ronaldo. Vamos gravar aí. É, o cara, ó, vou falar com um corintiano aqui. Como é que é teu nome, corintiano? Alexandre, o homem mais bonito do Brasil. Causa do oceano! Ela tá buscando um namorado. Nunca
Nunca namorei na minha vida. Ah, vá. Ela tá buscando um namorado. Nunca namorei na minha vida. 38 anos, nunca beijei uma mulher na vida, primeira vez. Agradece ao Papai Noel por esse presente. Denilson sempre causando, domingo que vem tem mais. Ele era reserva, prata da casa, foi entrando aos poucos, ganhou confiança e defesa atrás de defesa, se tornou o titular absoluto da posição. Hoje, Júlio César é um dos principais jogadores do Corinthians e é o goleirão alvinegro que Fernando Fernandes entra em campo. Hora do Papo de Boleiro. Olá pessoal, Papo de Boleiro para conversar hoje com uma fera que é o seguinte, é um dos caras que eu vi que tem mais paciência nesse mundo da bola. Pois é, não pode ser diferente. Júlio César, goleiro do Corinthians, fala Julinho, beleza? Tudo bom? Eu falo de paciência porque vou dizer uma coisa, a posição de goleiro é muito complicada e se o cara não é o titular tem que esperar. Quanto tempo você esperou esse teu momento? Eu esperei 5 anos, só de profissional 5 anos, mas estou no Corinthians há 10 já. Então teve um ano e meio antes eu subia, treinava e voltava, mas definitivo no profissional 5 anos esperando. O goleiro às vezes tem que esperar, tem que ter paciência, porque só joga um. O que mudou na tua vida, basicamente? Olha, mudou tudo. Acho que muda a responsabilidade, muda o comprometimento, o compromisso com o grupo, com a equipe. Sabe que agora tá tudo nas suas mãos. Você reserva, claro que você tá focado, você tem o compromisso, mas só que você sendo titular, você sabe que você tem que agarrar todas as chances, todas as partidas tem que estar bem. Não tem jeito. E graças a Deus na rua também, hoje em dia, mudou bastante o reconhecimento. As pessoas param, falam, tiram foto. Isso é muito bom. Julinho, até chegar onde você está nesse momento, brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro, como é que foi, cara? Você começou aonde? Olha, eu comecei no Guapira, é um time do Jaçanã, é um time que hoje nem tem. Da Zona Norte. Da Zona Norte, isso. Não tem mais nem futebol lá, só tem acho que amador. Eu comecei lá, joguei 4 anos lá, em 2000 eu vim pro Corinthians, com 15 anos. 15 anos vim pro Corinthians, aí disso foi juvenil, juniores, profissional B, aí subi profissional, quarto goleiro, às vezes nem ir pro jogo, às vezes nem convocado, ficava fora de coletivo, passando cada situação que não é fácil, mas eu acho que às vezes a gente tem que passar para amadurecer. Creio eu que Rogério, Marcos, que são pessoas que eu me espelho muito, passaram por isso também porque esperaram bastante tempo, então isso foi um amadurecimento. Como é que era lá, Julinho? Você é lá da Zona Norte, pelo jeito? Sou da Zona Norte. O Guapira é lá do seu pedaço? Eu ia treinar de bicicleta, pô, é pertinho. Bike? De bike, de bicicleta, pegava a bicicleta de manhã, de tarde, ia treinar, não tinha erro não. Julinho, trabalhar, não, sempre no futebol, deu sorte. Graças a Deus, sempre, não, mas já entreguei folheto, já trabalhei em Lava Rápido, isso treinava de segunda até sexta-feira, de segunda a sexta, de final de semana trabalhava num Lava Rápido, onde minha mãe tinha uma lanchonete. Você lavava os carros? Lavava o carro, chegava, pegava o carro, tirava o tapete, lavava o tapete. Aí ia lá, depois o pessoal lavava o carro, ajudava a secar, aspirador, colocava o tapete. Não foi fácil não, mas graças a Deus minha mãe sempre trabalhou. Minha mãe vendia marmitex, ajudava ela a entregar marmitex. Meu pai sempre trabalhou também para dar uma vida boa pra gente. Tinha minha avó também que era viva, que dava uma força, mas tinha que completar o orçamento da família. Entregava os marmitex de bike também? Entregava, eu e meu irmão de bicicleta, entregando, a gente ajudava a fechar, às vezes levava, às vezes minha avó ajudava e ia embora. E entregava pra empresa, galera? Como é que era? Entregava. Teve uma época que minha mãe entregava pra uma empresa muito grande, então ela tinha uma Kombi que ela colocava nos isopores e levava, mas aí depois disso ela saiu da empresa
e começou a entregar perto de casa. Então ela fazia, colocava na sacola, a gente colocava no guidão da bicicleta. Vai, Júlio. Vamos embora entregar. Você e teu irmão? Como chama teu irmão? Meu irmão chama Caio, ia nós dois. Goleiro, o Caio não? Não, o Caio trabalha no hospital. O Caio é uma figura corintianaço, fanático. Ele é uma figura. A gente entregava bastante, a gente brigava pra passar perto do colégio, né? A gente ficava com vergonha de passar com as marmitex perto do colégio. Quando era perto, estudava? Quando a gente estudava, então perto do colégio era uma briga pra entregar a marmitex. Quando você tem 11, 12 anos e é moleque que tá trabalhando, pô, R$5, R$2, pô, você faz a festa pra comprar uma bala, comprar um pipa, comprar alguma coisa, então isso ajudava. Isso eu não gosto. Você comprava pipa, você não fazia pipa, velho? Não, não fazia. Eu já sou mais moderno, cara né? de vila é você, rapaz, que não sabe fazer pipa, irmão. Mas fazer pipa era complicado, cara. Não é. Na minha época já tinha... Você ia, comprava o pipa, a rabiola pronta, já comprava o cerol pronto, pô, já era fácil. E tomava ralo, né? E tomava ralo, tipo, pra caramba. Às vezes, ó, de vez em quando a gente moía lá aquelas lâmpadas fluorescentes, eu e meu irmão, pra fazer o cerol, mas o pipa a gente comprava. Cola de madeira que ficava aquele cheiro impregnado. Pô, minha mãe ficava maluca. Imagina, cara. Agora, quem comprou a marmitex da minha mãe, mas era tudo limpinho, fica tranquilo. Ela fazia no fogão a marmitex, a gente pegava uma boca do fogão pra fazer o cerol, pô, ela ficava maluca. E na escola você era do ramo, Miguezão? Como todo bom boleiro? Eu gostava de jogar bola, cara. Eu gostava, assim, armava, assim. Eu, até a 6ª série eu estudei em colégio particular. Minha mãe e meu pai pagavam lá um colégio que dava um duro danado e depois não deu condições mais, aí fui pro colégio estadual. Aí conheci cabular aula, conheci pular o muro pra jogar bola, aí ficava o dia inteiro jogando bola, era aula de educação física, ficava na aula dos outros, aí comecei a jogar mais bola ainda. Seu helicóptero tá chegando pra te buscar pro treino. Não, que nada. Você falou de helicóptero, engraçado. Esses dias minha mulher, ela me deixou sem carro. Aí peguei uma carona com o Rafael e me deixaram no Tatuapé. Ele me deixou no Tatuapé, tava uma chuva e fiquei lá. E tava com fome, cara, e tava esperando ela demorando. Pra ir pro treino? Pra ir pra casa. Ele me deixou do treino ali no Tatuapé pra eu vir pra casa. No metrô, Tatuapé? No metrô, Aí eu fiquei ali. Você não conseguiu ficar parado aí? Então, aí eu fiquei ali, eu tava com fome e tinha um churrasquinho vendendo. Eu falei, vou comer um churrasquinho. Aquele que mia? Churrasquinho mesmo. Eu tava com fome, fui ali comer um, aí um cara parou assim, me olhou. Falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô esperando minha... Cadê sua Mercedes? Eu falei, meu, calma, meu filho, não é todo jogador que tem Mercedes, não. Tá achando que é fácil. Ô, Júlio, goleiro, meu irmão, como é que você resolveu virar goleiro? Porque você devia ser ruim na linha pra caramba, os caras vão empurrando, né? Vai, você começa lá no ataque e para no gol. Se sair do gol vai virar gandula e já era. Então, mas é assim... Eu sempre ganhei da minha mãe e do meu pai luva, cotoveleira e joelheira. Meu pai chegava às vezes... Seu pai sabia já que você não era do ramo? Porque eu gostava, Então acho que ele devia ver alguma coisa. Goleirão? Não, não foi. Mas meu pai gosta de acompanhar. Santista até, vem cá, tá virando corintiano agora. Qual o nome do seu pai, da sua mãe? Milton e Carmen. Seu Milton. Estão virando... Minha mãe é corintiana, meu pai tá virando agora. A mãe é do filho. A mãe não tem jeito. O pai tá virando. Então meu pai chegava do serviço e eu adorava esperar ele do serviço pra chutar uma bola. Às vezes ele chutava, tinha um corredorzão lá em casa, ele ficava chutando bola e já era goleiro. Antes dos 8 anos. Molequinho? 7, molequinho. O velho chegava arriado chegava. No campo. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava numa loja de sapato, de tênis. Aí depois ele saiu e tá trabalhando numa transportadora. Mas hoje. Ele era vendedor de sapatos? Não, ele cuidava lá da firma lá. Não sei se era gerente, não sei o que era. Ele trabalhava no ramo lá. Aí sempre pintava uns tênisinhos pro filho? Pô, e pintava. Eram os únicos tênis que sobravam pra gente ir pra escola, cara. Você também é daquela fase que era o tênis, que era o mesmo que ia pra escola? Mesmo, à noite dava um trato pra ir no baile? Pô, fácil. Eu também peguei Pô, ficava uma asa no tênis, você não tirava, não tirava e jogava bola com o tênis. Eu era da época que o tênis era legal você amarrar ele no tornozelo, assim, pô, era feio pra caramba. Eu achava que tava na moda, cara, vivia desse jeito com o tênis. Pois é, cara, e Guapira que, pô, você foi porque era perto de casa? Era perto de casa, eu continuo assim, eu fui porque gostava muito e continuei porque era perto de casa, porque se tivesse que pagar condução, pagar alguma coisa, porque eu não tinha ajuda de custo, não tinha nada, era zero, não tinha dinheiro pra comprar, eles não davam luva, não davam chuteira, então eu tinha que me virar com tudo, então eu continuei porque era perto de casa. Pois é, Júlio, e o Corinthians, você chegou com 15 anos, e o Corinthians? Porque é o seguinte, cara, pra virar no futebol é muito complicado, muito cara. Como é que você conseguiu? Muito treino, Fernandinho, muito treino, muita luta, muita Eu acho que batalha. te ajudou muito, além da tua capacidade como jogador, a tua personalidade, cara. Verdade, ajuda bastante. Você é um cara que, pelo que a gente pode ver, você acrescenta, você agrega, você eu não vejo você criar problema. Não, jamais. Eu vi você entrar no time, sair, não dava certo, e você, pô, nunca te vi abrir a boca, cara. Não,
Às vezes, começa a reclamar, compadre, tá na hora, hein, meu? Às vezes tem que falar mais assim, mas acho que é da pessoa isso, sabe? Eu sempre acreditei que as coisas iam acontecer, sempre acreditei muito em Deus, que as coisas iam dar certo. E toda hora você entra, um jogo sai, às vezes o time perde, não dá certo, e você sai do time, você volta pro banco. É difícil você ficar quieto, mas às vezes você tem que entender a situação. Teve situação que nem pro banco você voltou. Eu me lembro que teve uma época que você jogou algumas partidas seguidas, de repente você não tava ficando nem no banco mais. Tava fazendo revezamento, depois dentro do banco fui. É hora de você ter paciência, sabe? Graças a Deus tive mas pessoas... não dá pra ser monge o tempo inteiro. Não dá, mas você fica bravo. Muitas vezes tá aí, tem o Nick e o Fabiano aí que estão sempre comigo, e às vezes eu ligava pra reclamar, falava, pô, mas não tá acontecendo, não dá mais. E é nessa hora que é bom você ter amigos importantes, amigos que são amigos de verdade, família que é importante nessa hora de falar assim, não, calma, vai dar certo, tenha paciência, as coisas vão mudar. Os caras não botavam, não vou dizer que não botavam muita fé, mas as circunstâncias não favoreciam para apostarem em você, né, cara? É porque você vai entrando um jogo ou outro, né, Fernandinho? Só entra de vez em quando, não tem aquela sequência, porque o goleiro precisa de sequência, isso não é editado, não é lenda. Tem que ser macho, velho, pra segurar aquela onda lá. Tem que ser difícil, é complicado. E goleiro é assim, você nunca tem oportunidade. Se você tiver oportunidade de não entrar com o time redondinho, vai sobrar pro goleiro. É do goleiro. Então, as coisas aconteceram no momento certo. Eu entrei, o time tá bem, o time tá fechadinho, tá redondinho, então isso ajuda bastante. Então, às vezes, quando eu entrava antes, o time jogava com... A maioria das partidas que eu fiz foi com o time reserva, então poupava todos os titulares, aí entra 11 jogadores que não estão acostumados a jogar junto, então você já viu como é que é, né? Olha que você chegou no Corinthians que tinha tudo bonitinho lá e tal, como é que era? Você se esbaldava pra escolher? Não, assim, na base você não pode escolher muito também, porque você tá no Corinthians, é bem melhor, claro, mas não é que tem tanta coisa. Mas, meu, no dia que eu cheguei no Corinthians, o primeiro treino meu, foi engraçado que eu conhecia o Betão, que ele jogou... O zagueiro? O Betão do Jaçanã, então eu conheci ele assim, e conhecia mais o Igor, que era um menino que também jogava no Guapira e veio pro Corinthians. Então, já cheguei, comecei a conversar com eles. O Thiago, o goleiro, também foi uma pessoa que me acolheu bastante, que eu fiquei com vergonha no primeiro dia, sentei no meu cantinho ali e fiquei quietinho. Porque você tá chegando num time pequeno, com um time, um baita time grande, um maior daqui do Brasil, você tá chegando e você não conhece nada, e eu sentei, aí o Thiago falou assim, pô, pega a sua roupa ali. E eu fui lá, cara, engraçado, ele falou assim, você é o goleiro. Pô, o cara me deu a roupa todinha, cara. Meião, calça, camisa, cueca, tudo, sunga, tudo. Eu falei, caraca, que coisa. Porque eu não tinha, nem sunga eu usava, porque você vai usar sunga como no Guapira? Você usava aquelas orbinhas furadinhas? Usava cueca sua. Você imagina, então. Minha mãe ficava super contente que a cueca voltava cheia de barro, né? E hoje, Júlio, você está vivendo um momento muito especial, cara. Acho que é o momento mais importante da tua carreira. Cara, e aí, como é que é, meu irmão? Você acha que chegou a tua vez? Você agarrou a tua oportunidade, meu irmão? Sim, não tem mais volta? Sim, não. Agora é difícil você querer voltar para ser reserva e ficar lá. Não, agora não. Agora daqui eu espero mais do que isso. Espero, se Deus quiser, conquistar esse título brasileiro. Ano que vem jogar uma Libertadores, jogar bem. Se Deus quiser ser campeão também. E daqui para mais, sabe, cara? Pensar em me firmar no Corinthians por muitos anos. Mais pra frente, com o pé no chão, pensar em seleção, depois da sequência, depois então daqui pra frente. Eu sou baixinho, cara, você não é muito mais alto que eu. E pra goleiro é difícil isso, eu acho que isso foi uma das grandes restrições que tinham com você, né, Júlio? Muita gente chegou a falar disso. Você não é tão baixo. Não, tem 1,86 m, cara. Muita gente ficou falando de altura. Teve uma época até que eu dei uma entrevista e falei, porque os grandes goleiros mundiais hoje tem a mesma altura que eu. Um dos goleiros que eu mais gosto, que é o Júlio César, tem minha altura. Você pra mim, aqueles negócios no peito pra ficar mais alto, né? Não, Deus me fez assim, é pra ficar assim mesmo. Não tem. Eu já foi uma época que eu liguei muito pra isso. No começo eu ligava. Pô, então eu teria que me matar, então. Você me falou um negócio outro dia que ela te largou no metrô. Você tem um carro só, cara? Vocês têm um carro só? Por enquanto a gente tem um carro só, cara. Ó, tá vendo que acha que o boleiro rasga dinheiro, meu irmão? Pô, o pessoal lá no Corinthians me enche o saco, cara. Esses dias o Ronaldo tava me zoando pra caramba, falando que, pô, sua mulher manda em você, quando tem que ficar com o carro, ela fica com o carro e te larga a pé. Aí eu falei, não, a gente tem um carro educado, só. Sou gentil, eu quero minha mulher bem acomodada. Não, mas... E outra coisa, você me leva pra casa. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu.
chegou onde tinha que chegar, cara. Passou aquela desconfiança, passou a fase. Pra você, quando você lembra daqueles bicos na bola que teu pai dava no quintal de casa, aí tu entra num estádio e vê aquela massa ali, cara. Confiando em você, cara. Isso é muito importante. É importante saber que a torcida confia. E a torcida do Corinthians, com a grandeza que tem, é muito importante. Então, acho que agora passou. Acho que passou a desconfiança. A torcida já viu que eu tô ali mesmo por qualidade, porque tenho condições de ser titular do Corinthians por muito tempo. A torcida sempre quer o pessoal da base. Antes de mim, acho que o único goleiro da base que se firmou foi o Ronaldo, que tem uma baita história no clube. Espero eu chegar perto da história que ele fez no clube. Então, acho que hoje a situação é outra. Virou boleiro, Júlio? Virei boleiro. Acho que agora virou jogador de verdade. É? Agora sim. Julinho, meu, você é uma figuraça. Valeu, tô torcendo ainda mais pelo teu sucesso, é gente muito boa. Meu irmão, Júlio César, goleiro do Corinthians, é isso aí. Papo de boleiro, você sabe, aqui a conversa é diferente. Valeu. Condição legal, pintou o primeiro do Corinthians, defendeu o Biafara. Pro Deco, o Austin tá pedindo, agora pra ele, agora é pra fazer, não fez. Esse é o Carlinhos, fez o toque no meio, é pro Conca, bateu o Conca. Está mais folgado na frente o Fluminense. A gente tem que jogar no limite, a gente tem que correr muito, a gente tem que marcar muito, a gente tem que fazer tudo mais que os outros. Tem que secar, mas o mais importante é apoiar o time. Do Cruzeiro Montijo. O futebol do futebol. Boa tabela, invadiu, bateu, ela vai entrar. Brasileirão pegando fogo, Flu na frente, Corinthians ainda com chance e Cruzeiro também com esperança. Na quarta-feira passada, a torcida do Palmeiras recebeu um golpe duro. A eliminação na Copa Sul-Americana acabou com o sonho, a esperança e principalmente a paciência de todos os palmeirenses. E pelo jeito, os problemas e as dúvidas estão apenas começando. Essa era para ser a semana perfeita para o Palmeiras. O bom humor de Felipão anunciava a confiança do time. Aproveito a oportunidade de me dirigir aos torcedores. Diga. Esgotou? Então não precisa me dirigir mais para ninguém? Tá bom. Ingressos esgotados e a festa estava pronta. Confiança que ajuda em momentos decisivos como o de quarta-feira. Pro Luan, invadiu, bateu. O que mais poderia fazer o rebaixado Goiás, perdendo na casa palmeirense e pressionado por mais de 37 mil corações? O impossível? Não. O inimaginável? Sim. Olha o toque de cabeça. Gol! Alegria para poucos que acreditaram. Todo mundo falando. Palmeiras estava classificado. Depois de tudo que a gente tem passado, acho que a gente merecia. Tristeza para milhares que não acreditavam no que aconteceu. Não tem nem o que falar. É decepção, frustrante, né? Os ídolos voltaram, a esperança se renovou, mas 2010 passou e deixou apenas a ferida. É difícil, depois de uma derrota dessa, você ficar tranquilo, né? Esses dias aí vai ser difícil, daqui pra frente vai ser complicado. Mas o ano que passou não acabou. Mais 2 jogos e o papel de fiel da balança na decisão do título brasileiro. Jogo contra o líder Fluminense.
talvez o jogo do título para os cariocas. O Palmeiras quer evitar toda a polêmica que envolve o jogo com o Fluminense. Felipão deve escalar pouquíssimos titulares. Os jogadores, inclusive, já começaram a ser poupados até das entrevistas coletivas. O diretor, que chegou a dizer que o Palmeiras nem deveria entrar em campo para enfrentar o Fluminense, confirmou que alguns jogadores terão férias antecipadas. A gente estava com planejamento para agora esperando que a gente fosse para a final até o dia 8. E a gente ia ter um prazo muito curto para fazer o Campeonato Paulista, né? A gente ia ter praticamente, acho que 8 dias para poder fazer a pré-temporada. Agora, infelizmente, com essa situação que se criou, com a situação nova, a partir da semana que vem a gente já vai começar a dar férias para alguns jogadores. Outros jogadores vão ficar até o final do jogo com o Cruzeiro. E aí sim daremos as férias para o restante, mas com certeza a semana que vem um grupo já vai sair. E o trio garantiu também que o Palmeiras não vai entregar o jogo para o Fluminense. Acho que o Felipe vai fazer uma mescla. Ele vai botar a base do time, que é o time que nós consideramos o time titular para disputar o Brasileiro, mesclado com alguns jogadores que jogaram quarta-feira, exemplo de Marcos Assunção, talvez, ou qualquer um outro, ou 2, ou 3, ou 4, sei lá quantos, mas ele vai mesclar o time. Mas a base, eu penso, será a mesma daquele time que nós definimos como time titular para disputar o Campeonato Brasileiro. E não é que a torcida comprou a ideia. Peraí, tem alguma coisa errada. Os torcedores foram à entrada do CT na manhã de sábado pedir a saída de vários jogadores. Eles chegaram a acorrentar o portão e, claro, agora sim pediram ao time para entregar para o Fluminense. Mais informações direto do Rio de Janeiro com o Sérgio Costa. Sérgio. Olha, Marina, uma prova de que a ação da polícia está mudando o comportamento dos moradores aqui do Complexo do Alemão. Estou ao lado do capitão Ivan Blas, que recebeu das mãos de um pai o filho que é traficante, não é isso? Exatamente. Nós estávamos em patrulhamento ali na área do Morro dos Mineiros. Nós tínhamos informações oriundas de moradores de que um marginal de vulgo Pingo, nome Carlos Augusto, gerente do tráfico ali das Casinhas, uma localidade aqui do Complexo do Alemão, ele estaria se escondendo dentro de uma casa de uma moradora. E conforme nós íamos nos aproximando desse esconderijo, o pai desse marginal veio ao encontro da nossa equipe e falou que realmente sabia onde seu filho estava, que queria que seu filho pagasse pelos crimes que cometeu, e isso foi algo que nos causou estranheza e surpresa, mas uma surpresa agradável. Então, ele foi até lá, buscou o seu filho. O filho, então, foi trazido aqui e vai pagar na justiça pelo que cometeu. Agora é surpreendente, ele é um gerente do tráfico, né? Deve ter convivido com o poder durante o pouco tempo de vida dele, porque é um jovem que estava aqui sob o domínio dos traficantes. Ele estava o quê? Pendurado numa casa, é isso? Ele estava se escondendo nos fundos de uma casa, pendurado ali no terceiro pavimento, uma situação de risco. Mas, realmente, a gente vê que era mais um jovem traficante que se deixou ludibriar pelo falso poder do que o narcotráfico apresenta, certo? Tinha ali 4 mulheres com ele, filhos, e agora vai ter que pagar na justiça pelo que cometeu. Ok, a qualquer momento podemos voltar com mais informações. Marina Ferrari. Obrigada, Sérgio. Até que o árbitro não apite o fim da partida, o Cruzeiro ainda mantém as esperanças pelo título do Campeonato Brasileiro. O caminho não é fácil, mas o time de Cuca vai secar e muito os jogos de Corinthians e Fluminense. Um discurso foi repetido à exaustão na Toca da Raposa durante toda a semana. Se a gente quer brigar pelo título, a gente tem que conseguir um bom resultado nesse último jogo, nesse jogo contra o Flamengo. Realmente tudo ou nada, né? Nesse jogo contra o Flamengo, a gente tem que procurar impor nosso ritmo e jogar como se o Cruzeiro fosse o mandante do jogo. E como o Cruzeiro pensa mesmo no título, os jogadores até tentaram evitar qualquer polêmica nos últimos dias. Mas a derrota para o Corinthians, essa continua difícil de se esquecer. Mesmo após a boa atuação do time diante do Vasco da Gama, a vitória na última rodada reacendeu o ânimo dos cruzeirenses.
foi uma semana tranquila, né? Até porque teve essa vitória contra o Vasco. E foi uma vitória boa, a nossa equipe jogou bem. E como evitar as polêmicas durante toda uma semana? Se nesta reta final, o Campeonato Brasileiro está repleto delas. Eu nem sei se tem jogo domingo. Dos 3 concorrentes ao título de campeão brasileiro, o Cruzeiro é o que chega a esta penúltima rodada em pior situação. Precisa vencer em Volta Redonda o Flamengo, que luta contra o rebaixamento e não vai facilitar o jogo. E a Raposa ainda precisa ficar de olho e torcer por tropeços do Fluminense diante do Palmeiras e do Corinthians para o Vasco da Gama. Ou seja, nestas disputas regionais entre cariocas e entre paulistas, o time mineiro é quem pode levar a pior. Eu não acredito que vai ter sacanagem e tal, mas acredito que as duas equipes possam estar dificultando bastante a vida do Corinthians. O que todos preferem pensar na Toca da Raposa é que pelo menos o jogo em Volta Redonda tem caráter de decisão para o Cruzeiro e também para o Flamengo. É um jogo que vale tudo pra gente. Uma vitória nos mantém vivo na briga pelo título. E o vice-líder Corinthians tenta esquecer os outros confrontos e foca apenas no Vasco da Gama, mas está difícil. O Palmeiras entregará o jogo para o Fluminense. O Vasco vai fazer corpo mole contra o Corinthians. Perguntas curtas, que geram longas discussões. Eu não gostaria de estar na pele de vocês agora para ter que emitir opinião. Palavra de honra. Vocês são obrigados a emitir opinião. Ou relatos. Eu não queria estar na pele de vocês. Eu não queria estar. Eu não queria ter uma caneta para escrever. Eu não queria ter um microfone para emitir opinião. Eu não queria ter um notebook que vai escrever. Vou dizer assim, ainda bem que eu estou aqui do outro lado. Nessa semana que pode definir o campeão brasileiro, a bola foi deixada de lado. Nem Ronaldo machucado apareceu para chamar a atenção. As insinuações de marmelada deixaram o técnico Tite constrangido. Isso me incomoda. Me incomoda aventar, eu tenho que responder situações que elas são. E o esporte ele é tão bonito, cara. Eu fui criado no esporte, ele é ruim, cara, é chato. Socialmente é chato, sabe? O Corinthians preferiu ficar alheio à crise de credibilidade que atingiu a reta final do Campeonato Brasileiro. Pouco importa se o Vasco está mesmo desinteressado da partida. A ordem por aqui é entrar em campo e jogar uma decisão. Tem um caráter decisivo, a gente sabe como é que o futebol é. E eu, de calça curta, ninguém me pega mais. Eu já tenho, sim, a experiência de não ficar cuidando do meu trabalho. Eu tenho que cuidar do meu trabalho. O Pacaembu estará lotado, como em 2007, quando o time carioca venceu por 1-0 e praticamente selou o rebaixamento alvinegro. 3 temporadas depois, um tropeço do Corinthians pode acabar com o sonho de uma conquista no ano do centenário. O Timão fará de tudo para não entregar. Corinthians e Vasco, quem será que leva essa? Depender das próprias forças e ainda contar com uma tabela que ajuda e muito. Esta é a vida do Fluminense de Muricy, que promete ousar na escalação contra o Palmeiras. Um desabafo. O time que mais merecedor do título é o Fluminense. Justo. Afinal de contas, o Flu foi o time que mais tempo ficou na liderança. Imagine a ansiedade dos torcedores e dos jogadores. Depois de 26 anos, eles dependem apenas das próprias forças para levantarem a taça de campeão brasileiro. E se tudo der certo, o Vasco vencer o Corinthians e o Flamengo pelo menos empatar com o Cruzeiro e o Flu vencer o Palmeiras, os tricolores podem soltar o grito de campeão neste domingo. Existe essa possibilidade, mas eu acho que não vai acontecer não. Eu acho que vai se decidir na última rodada. O coração valente está sem marcar há 14 partidas. Por isso, muitos tricolores e até o Fred já disseram que estão torcendo para o gol do título sair dos pés do Washington. Eu agradeço ao Fred aí, e a torcida que está por mim também, ele, todos os companheiros aí. Foi legal, foi bacana essa mensagem dele. E quem sabe, né? Quem sabe seja. Mas assim, eu não me importo não, o que mais me importa é que no final
do jogo a gente termine com o maior número de pontos, seja campeão, comemore. Agora cada um vai imaginando o desfecho perfeito. E esse desfecho pode ter pela primeira vez o quarteto Fred, Conca, Deco e Emerson. O Fluminense é líder da competição, então é a prova mais uma vez que a gente tem jogadores aqui de qualidade, de alto nível também. E se não fosse isso, não estaria líder da competição, né? Então não vai ser esses 4 jogadores que vão decidir o campeonato, obviamente. Líderes e guerreiros. Para fechar, 2 certezas. O time tá realmente preparado para conquistar um grande título aí. Quero ser campeão e de qualquer maneira. E hoje tem 2 jogos mais do que decisivos aqui na tela da Band. Em Barueri, o Palmeiras recebe o Fluminense, que pode conquistar o título nesta rodada, dependendo da combinação de resultados. E no Pacaembu, o Corinthians, que torce por um tropeço do tricolor carioca, pega o Vasco da Gama. Que rodada! Vamos primeiro com a repórter Nathalie Gedra, que traz informações do Verdão. Boa tarde, Nathalie. Muito boa tarde, Marina. Pois é, o Palmeiras vive uma situação bastante complicada, muito parecida do que o que viveu o São Paulo na semana passada, nessa mesma Arena Barueri. Torcedores pressionando, pedindo para que o time entregue o jogo para o Fluminense e, consequentemente, prejudique o Corinthians, que está na briga com o Flu por esse título brasileiro. Só que tem um agravante, né? A situação ficou mais complicada para o Palmeiras depois da eliminação traumática na Sul-Americana nesta semana. Depois de algumas declarações polêmicas após a partida, alguns diretores do Palmeiras voltaram atrás, colocaram panos quentes, disseram que não podem pedir para os jogadores entregarem a partida. Mas alguns diretores, como Antônio Carlos Corcione, chegou a dizer que vai ser o jogo do título. Vladimir Pescamona, que é diretor de futebol, diz que por ele o Palmeiras perderia por WO. O Palmeiras chegou há pouco tempo aqui na Arena Barueri e a escalação segue um mistério. Felipão relacionou 22 jogadores, poupou somente Edinho e Lincoln, vetados pelo departamento médico. Danilo é dúvida, com dores na coxa. Desses 22, 4 atletas ainda serão cortados. E o Fluminense, Sandro Gama? Muito boa tarde para você, Nathalie, a todos ligados aqui na Band. O tricolor das Laranjeiras, time que tem a mais bela torcida do Brasil, está escalado. Muricy ainda não divulgou, mas o Fluminense vai pela primeira vez com o chamado Quarteto Fantástico. Vai rumo ao título de campeão brasileiro. Deco, Conca, Emerson e Fred estão confirmadíssimos. Emerson voltando de contusão. Mostra ali a torcida maravilhosa do Fluminense marcando presença aqui na Arena Barueri. Eu arriscaria dizer o seguinte: o Fluminense vai jogar em casa. Já tem cartaz com o Fluminense campeão 2010. A nação tricolor marca presença rumo ao título de campeão brasileiro 2010. Com o Corinthians, tudo sobre o jogo do Timão. Está o repórter Fernando Fernandes do Pacaembu. Alô, Fernando. Diz aí, Sandro, um grande abraço para você, Marina, galera ligada no Beck. Pois é, essa câmera mostra a chegada do torcedor corintiano. Muita gente já dentro do estádio, mas você percebe a movimentação da galera. Os corintianos já compraram todos os 34 mil ingressos colocados à venda. A expectativa é grande. O Corinthians está um ponto atrás do Fluminense. E é o seguinte, tem que jogar para vencer o Vasco da Gama e rezar. Hoje o torcedor corintiano vai ter muito trabalho. Secar o Fluminense e torcer para que seu time consiga desenvolver um bom futebol. Hoje Elias não joga, está suspenso. Ronaldo também fora. Mas tem aí um momento de satisfação do Corinthians com a volta de Bruno César, um dos jogadores que pode conquistar o título de revelação do Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do time. Dentinho também está de volta. O técnico Tite não acredita em marmelada e acredita na força do seu time. O Vasco da Gama pode ser o fiel, pode ser quem vai decidir esse Campeonato Brasileiro. E quem está com o Vasco da Gama, acompanha tudo de perto, é o Antônio Petri. Olá, Petri, abraço. Um abraço, Fernando, um abraço a você, amigo da Band também. Pois é, o mesmo drama que vive os jogadores do Palmeiras, vive os jogadores do Vasco em relação a esta questão da rivalidade, né? Porque o torcedor do Palmeiras não quer que o time vença o Fluminense para prejudicar o Corinthians. E o torcedor do Vasco não quer que o Vasco vença hoje o Corinthians para tentar prejudicar
a equipe do Fluminense. Esse é o drama. Mas aqui dentro, no discurso dos jogadores do Vasco, a questão é a seguinte: o Vasco vai jogar por ele. Afinal, o Vasco nesse momento ainda não está classificado matematicamente para a Sul-Americana do ano que vem. Precisa de pelo menos um ponto para conseguir esse objetivo, independentemente dos outros resultados. Além disso, alguns jogadores que estarão aqui enfrentando o Corinthians vão ter a primeira chance no time titular, como por exemplo o caso do zagueiro Douglas. Por isso, o Paulo César Guzmão escala a força máxima possível. Só não joga o Felipe, que está machucado, e também o Rafael Carioca, que já vai se transferir para o Spartak de Moscou. 33 graus a temperatura aqui no Pacaembu, muito calor. Mais de 34 mil torcedores estarão acompanhando esta partida entre Corinthians e Vasco da Gama. E lá, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tem outro grande jogo, Cruzeiro e Flamengo. Lá está o repórter Fábio Azevedo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petri. Boa tarde a você do clube. Um duelo de opostos aqui em Volta Redonda. Enquanto o Cruzeiro ainda sonha com um título brasileiro, 63 pontos em terceiro lugar, o Flamengo luta para ficar na primeira divisão. Uma vitória hoje aqui garante o Flamengo na elite do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Cruzeiro ainda alimenta o sonho celeste de ser campeão em 2010. A torcida do Cruzeiro já marca presença aqui no Estádio da Cidadania. Mais de 10 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, mas o caldeirão vai ser rubro-negro. No lado do Cruzeiro, o técnico Cuca, que está suspenso, não fica à beira do campo, não conta com Caçapa e Fabrício machucados e Gilberto, que está suspenso. No lado rubro-negro, Vanderlei Luxemburgo não tem o atacante David, que está machucado, uma lesão no tornozelo direito. Com isso, Diego Maurício, o Drogbinha da Gávea, forma a dupla com o Diogo. A expectativa é o duelo dos ex-comandados do Cuca com o Cuca, que não vai estar à beira do campo, mas que deixou uma má impressão quando passou na última vez no Flamengo. E tem muito rubro-negro querendo ganhar do Cruzeiro hoje para dar uma resposta ao Cuca, em especial aqueles que não tiveram oportunidade com o treinador hoje do Cruzeiro, na época que passou pelo Flamengo. Eu repito, uma vitória hoje garante o Flamengo na primeira divisão. Em caso de derrota, vai depender de uma combinação de resultados, mas pode cair para a zona de rebaixamento. Marina. Valeu, tá aí. Você acompanha daqui a pouco às 4h30 aqui na Band, grandes jogos decisivos. Agora é hora de matarmos saudades. Vamos para aquele encontro especial com Milton Neves. Hoje o gol, o grande momento do futebol, está sensacional. As redes vão balançar mais de 50 vezes. Tem gol de tudo que é jeito, olha só. Hoje o gol, o grande momento do futebol, está recheado. Tem muitos gols, principalmente nos duelos entre Palmeiras e Fluminense. E também entre Corinthians e Vasco. Tem também muita história, muito jogo surpreendente. Como diz Milton Neves, futebol é mesmo uma caixinha de surpresas. Boa tarde, Brasil. Eu não. Quem falou isso foi Mauro Alexandre Zionibet, que nasceu em Natal. Temos imagens lindas de Natal hoje. Um grande abraço a vocês. Grandes mineiros de Crisólia, terra do Evair. Monte Sião, terra do Oscar. Guarda-Mor, Tiros. Sabe quem nasceu em Tiros? Zé Luiz da Atena, nasceu em Tiros, comandante Hamilton também. E um abraço para vocês de Pintópolis, onde nasceu o Ricardo Eugênio Boixá. E olha, o negócio é o seguinte, hein? Hoje, gente, vai ter cada jogo aqui, cada golaço, personagens importantes e o nosso abraço também a vocês do Rio Grande do Norte. E nós vamos começar o gol, grande momento do futebol, com um grande duelo. Palmeiras e Fluminense na tela da Band. Cada jogão quente. Vamos lá, Rogério Michelete. Vamos lá, Dudu Magnani. Torneio Rio-São Paulo de 1993, o Flu recebeu o Verdão. E quem conta essa história é Januário de Oliveira Cruel. É torneio Rio-São Paulo, primeira tentativa tricolor, cruzamento na área, cabeçada na trave! Levantamento com o Edmundo, recebeu na tabela, vai fazer, bateu e o gol! Edmundo para o Palmeiras com muita tranquilidade a 4 minutos e meio do primeiro tempo. Vem na velocidade, arma o cruzamento, botou pelo meio, a cabeçada, pegou o goleiro, largou, torna a recolher depois da cabeçada de Julinho. Ajeitou, vai bater direto, pega, não larga mais o goleiro Sérgio. A espera, a tabela
Olha o Edmundo, olha aí o segundo, é só fazer, botou no pé esquerdo, complicou-se Edmundo. Se passar, fica na boa. Olhos nos olhos, cruzamento feito, Edmundo bateu, o goleiro pegou, não largou. Sérgio Manuel coloca na direita, Júlio César levantou, o goleiro pegou, não largou, não houve rebote para ninguém. Vamos ver agora, Gerry. Levantou pro Ezio, a bola passou. Olha lá, o Edilson recebeu um presente do Júlio César, rolou no meio, o Juari bateu, espalma o goleiro, tá valendo. Maurílio bateu e o gol! Do Palmeiras faz o segundo. 4 jogadores do Fluminense, Mazinho levantou, é agora a bola batida, defendeu, voltou completa de qualquer maneira o goleiro, olha o zagueiro Márcio. Ezio partiu pedindo no meio, levantamento é feito, recebeu, girou, pega, não larga mais o goleiro Sérgio. Para combatê-lo, ele cruzou no meio, a cabeçada na linha de fundo. Olha a chegada do time do Palmeiras querendo o terceiro gol. Tá na área, Maurílio bateu e botou para fora. Tabela feita, recebe, leva na coxa o Edilson. Paulo Sérgio cruza no meio, pegou o goleiro, largou. Nossa senhora, que falha, ia cometendo o goleiro Ney. Tocou de primeira pro Daniel, com perigo, vem Daniel, vai no fundo, cruzou na medida, passou por todo mundo. Tentou tabela, Maurílio investiu, é só bater, é só fazer, é agora, já cabe Edilson, bateu pra fora! Rolou na frente, bolão pro Edilson, é só fazer Edilson, defendeu o goleiro Ney. Agora é pra fazer, tá chegando o quinto homem que é o Daniel, Maurílio, rola na esquerda, é agora, Paulo Sérgio ajeitou, bateu e o gol! Gol do campeão, Paulo Sérgio, bate com violência, 37 cravados no segundo tempo. Agora uma matéria sobre Palmeiras e Fluminense em 2001. O jogo foi quente e o resultado surpreendente. A reportagem foi de William Lopes. O Palmeiras entrou em campo pensando em se acertar no campeonato. Já o Fluminense apostou no nervosismo do adversário. No início, não deu certo, porque o time palmeirense começou com tudo. Munhoz realizou boa jogada pela esquerda e Marcão acabou fazendo contra, 1-0. Munhoz ainda levantou a torcida pela última vez nesta virada para o gol. A partir daí só deu o Fluminense, começando com um gol olímpico de Roger aos 16 minutos, 1-1. Foram 3 gols em 4 minutos. No segundo do time carioca, grande lance de Fernando Diniz, que cruzou para trás. Sidney conferiu. Logo em seguida, jogada de Paulo César para Magno Alves. Este não desperdiçou a chance. 3-1 aos 20 minutos. O técnico Oswaldo de Oliveira reclamou de uma falta não marcada e foi expulso. Mais falhas da defesa palmeirense. Rony ampliou, 4-1 Fluminense. E muitos protestos da torcida alviverde. Nervoso, Galeano acertou uma cabeçada em Fernando Diniz. Os dois também foram expulsos. O jogador carioca foi atrás do palmeirense e a pancadaria foi geral. Um espetáculo triste no Parque Antártica, de muita vergonha para o futebol. Nós dois erramos naquele momento, né? E agora não adianta ficar dando explicação, né? A gente errou e espero que isso não aconteça mais. Receber a cabeçada e ainda ser expulso sem fazer nada, você acaba ficando um pouquinho destemperado também. Aí ali depois eu fui falar com ele, aí já deu aquele, ele também estava de cabeça quente, aí talvez por ter outros motivos, né? E acabou gerando toda a confusão. No finalzinho do primeiro tempo, Roger fez mais um gol de pênalti, 5-1 Fluminense. A segunda etapa serviu mesmo para cumprir tabela. O derrotado Palmeiras sem poder de reação. E o Fluminense passeando em campo e chegando às vezes ao gol de Sérgio. Em um desses passeios, a equipe carioca fez mais um. Magno Alves, que aproveitou a fragilidade da defesa alviverde. 6-1. Pedrinho de falta descontou para o Palmeiras. Final no Parque Antártica, Palmeiras 2, Fluminense 6. O
o Palmeiras não merecia ter perdido de 6. Né? Eu acho que o Fluminense fez por onde e merecia 100% a vitória. Mas eu acho que o placar foi exagerado. Começamos com motivação, começamos entusiasmados, de repente, em 5 minutos, tomamos 3 gols, aí a casa quase que, quer dizer, foi nitidamente pro chão. Esses verdes, né? O Palmeiras verde e o muito verde no tricolor das Laranjeiras aí com grande temporada. Parabéns, senhor Muricy Ramalho. Mas agora é hora da gente apagar velhinhas e vamos dar parabéns aos craques da história, aniversariantes da semana. Esse dia é todo dedicado pra você, vamos festejar com alegria. Hoje quem está comemorando mais um ano de vida é Raimundo Nonato Tavares da Silva, o Bobô, um dos principais jogadores da história do Esporte Clube Bahia. Em 88, o Meia foi uma das peças principais do tricolor da Boa Terra, campeão brasileiro. Parabéns, Bobô, pelos 48 anos. Parabéns a todos vocês que fizeram aniversário. Infelizmente eu não posso colocar todos vocês, mas milhares e milhares de vocês que fazem, fizeram e estão fazendo a história do futebol brasileiro, você está lá na seção que levou de miltonneves.com.br. Como essas figuras, ó. Este é Eli Feijão, do Saad de São Caetano, lembra? Adriano, amigo do Neto, jovem Adriano do Guarani, faleceu. A Mauri Marreco do São Paulo 57 voou por México. Ambrósio, grande Ambrósio do América de Rio Preto. Américo Burolo do Guarani, Palmeiras e Linense. Aníbal, o goleiro que pegou o primeiro pênalti do Pelé em Ribeirão Preto. BCC, grande atacante da Prudentina e Esportiva de Guaratinguetá. Buião, grande Buião do Galo do Corinthians 68. Esse é Carlos Silva, brilhou no Santos. Diogo, lateral do Corinthians e Guarani. Edson Boaro, Abobrão, da Ponte Preta e Corinthians. Teia, o ninho de passarinho. Tá vendo? São jogadores da história, mas milhares deles estão lá. Entre no miltonneves.com.br no que fim levou, mas consulte o médico regularmente, hein? Porque vicia. Mas agora vamos falar de times tão diferentes. De um lado, o Flamengo, grande Flamengo, que tem a maior torcida do mundo. E de outro, o Cruzeiro, segundo o time de Minas, que sempre será a segunda força do estado que libertou o país do jugo português. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2003. A criação do Flamengo passava por um canhoto, Meia Felipe. E o paranaense Alex era o cabeça pensante do veloz time cruzeirense. E é do Meia Alex o primeiro gol da partida. E foi um gol digno de um camisa 10 do Cruzeiro. Um gol que Dirceu Lopes Mendes, um gol que Tostão assinariam. E por falar em assinar, veja a letra de Alex após o cruzamento de David, 1-0 Raposa. Tudo indicava a vitória mineira no Maracanã, mas o ex-corintiano Fernando Baiano, lembra dele, fez para o Flamengo nos minutos finais, tudo igual, 1-1. Feliz de ter podido ajudar mais uma vez a equipe do Flamengo. Vamos agora para o segundo jogo, onde a gente espera que tenha um Mineirão tomado de nossos torcedores, porque a gente tem uma força extra também, para que tenhamos a condição de conquistar o título. Vamos jogar uma decisão de 90 minutos e conto com a presença do torcedor. Da mesma forma como o torcedor do Flamengo compareceu aqui, eu quero que o torcedor do Cruzeiro compareça, prestigie a equipe e atue junto com a equipe como centroavante. Mineirão em BH, capital mundial do Galo. Mineirão lotado era a decisão. A sorte estava lançada para o Cruzeiro de Alex e o Flamengo do polêmico e bom de bola Felipe. O colombiano Aristizábal, que já encerrou a carreira, pede o apoio da torcida azul e logo no começo o maestro Alex faz levantamento preciso para o artilheiro David. O David sempre matador, 1-0 Raposa. Alex via grande fase. Agora você vê o paranaense Alex colocando a bola na área para Aristizábal ampliar. 2-0 Cruzeiro. Festa do Ari, que vive hoje em Cali, é empresário. Ele que também vestiu no Brasil as camisas do São Paulo, do Santos e do Vitória. O querido Vitória de Salvador, da Bahia. Alex, camisa 10, Alex, nota 10, ele agora serve o zagueirão Luizão, o gol do Luizão, um primeiro tempo arrasador, 3-0. No segundo tempo, Alex bem que tentou deixar o dele, mas foi o artilheiro Fernando Baiano quem balançou a rede. O gol rubro-negro foi tarde e assim o Cruzeiro conquistou mais uma Copa do Brasil. Cruzeiro e Grêmio, que são super vencedores desta competição. Tá vendo? São dois grandes times, quanta história, né? Mas
agora vamos ligar o Brasil, desde o Rio Grande do Norte até no Rio Grande do Sul, lá em cima, terra do ABC de Natal. Vamos ligar o Brasil com Sil Fios e Cabos Elétricos. O Brasil inteirinho que cada vez mais veste roupa Lupo, também Lupo Esportes. Que isso, rapaz? Que fios são esses? Você usou Sil? Não, eu ia usar, mas é que eu passei na loja do seu Alberto, tava uma fila danada, todo mundo pedindo Sil, Sil, Sil. Aí na minha vez acabou. Acabou como? Maravilha essa loja do seu Alberto, hein? Sempre tem Sil. Aproveitei e comprei logo 4 aqui, ó. Não, mas é que ele tá na fila desde ontem à noite, não tá? Com fios e cabos elétricos Sil, a energia rola pra valer. Se tem Sil, tudo vai bem. Você, como eletricista, daria um bom ator. Eu? Deu. Vamos lá, pessoal. Não acabou ainda não. Ainda faltam 2 voltas e meia. 2 voltas e meia? Meia xícara de açúcar, né, Abobrinha? É. E pra terminar, uma meia. Sabe o que eu quero agora que cheguei na meia-idade? Meia? Meia. Meia? Só se for Lupo. Uma coleção de possibilidades. Por que meia? Cada jogaço aqui. E agora eu vou falar, sabe do quê? De Corinthians e Vasco da Gama, que vão duelar hoje. E já duelaram muitas e muitas vezes. Já fizeram cada partida no passado. Vamos rever aqui alguns confrontos para você. Milton, hoje é dia de Corinthians e Vasco. Então vamos relembrar uma matéria feita por Antônio Petrin em 1999. O Timão, que era líder do Brasileirão naquele ano, recebeu o Vascão. E o time de São Januário contava com um jogador que desequilibrava, Edmundo. Vamos ver como foi aquela partida. Vai lá, Petrin! O Pacaembu estava praticamente lotado para mais uma sinfonia do Corinthians. E outra vez o time decepcionou. Já a orquestra vascaína parecia afinada, a começar pelo goleiro Carlos Germano. Sob a regência do maestro Edmundo, o Vasco precisou só de 9 minutos para chegar ao gol. O grande finale foi de Paulo Miranda. Mais 7 minutos de concerto, outra obra de arte. O acorde perfeito de Edmundo em forma de passe e o solo também perfeito de Donizete. Vasco 2-0. Veio o segundo tempo e com ele a expectativa do torcedor corintiano do time encontrar o ritmo certo. Mas nem Edilson acertava o tom. Pelo menos Edilson conseguiu o pênalti oferecido por Paulo Miranda. Marcelinho arrancou o primeiro aplauso. Logo depois, o lateral César Prates se atirou na bola e acertou em cheio a esperança corintiana. Mas em 2 minutos, do riso fez-se o pranto. E a arquibancada teve que assistir calada o show de Edmundo. O primeiro gol foi de cabeça. No segundo, Nenê atravessou o ritmo. E o final, mais do que previsível. O Corinthians ainda tentou consertar a péssima apresentação. Mas a noite era de pouca inspiração. Quem pagou pelo concerto se achou no direito de cobrar pessoalmente dos jogadores. O show quase não termina quando o técnico Antônio Lopes foi expulso por reclamação. No final, Vasco 4, Corinthians 2. O Corinthians, que começou o campeonato com 7 vitórias consecutivas, nas últimas 4 perdeu 3. 2 delas de goleada. Se o time tem o melhor ataque da competição, a defesa preocupa. O técnico Oswaldo de Oliveira admite que houve falhas individuais, mas acha prematuro falar em mudanças. Todos nós somos culpados, os jogadores, eu, a comissão técnica, porque quando nós ganhamos, ganhamos todos. Agora, apesar de todos os pesares, nós não podemos esquecer que o Corinthians ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Edmundo fez 2 gols e deu passe para os outros 2. No final, aviso às torcidas adversárias. Não cutuque o animal com vara curta. Sempre que eu não vou fora, a torcida adversária começa a xingar e me dá mais motivação para jogar mais.
Imagens raríssimas que só o arquivo da Band tem. Vamos ao ano de 1966. Naquele jogo, Mané Garrincha estreava pelo Corinthians, mas o Vasco roubou a cena. Maranhão arriscou de fora da área e venceu o goleiro corintiano Heitor. E o carequinha que estava no lance era o excelente volante Dino Sani. Bobeada da defesa corintiana, Ditão ficou para trás, Jair invadiu a área, passou por Heitor e marcou mais um. Vasco 2-0 em pleno estádio do Pacaembu. E para acabar com qualquer objetivo do Corinthians de Garrincha, Célio guardou mais um. Dia 2 de março de 1966 pelo torneio Rio-São Paulo. Corinthians 0, Vasco da Gama 3. Agora mais uma estreia. Serginho Chulapa fazia a primeira partida dele com a camisa corintiana. E o Timão abriu o placar com outro ótimo atacante. Levantamento na área feito por João Paulo. O zagueiro Juninho disputou no alto com o goleiro Roberto Costa. E a bola sobrou para Casagrande, que cabeceou de longe e encobriu o arqueiro vascaíno. Belo gol do Casão, que voltava ao Parque São Jorge depois de passagem por empréstimo pelo São Paulo. Ainda no primeiro tempo, o habilidoso ponta Mauricinho cobrou escanteio e o artilheiro Cláudio Adão, na segunda tentativa, conseguiu empurrar a bola para o fundo do gol de Carlos. Tudo igual no Cícero Pompeu de Toledo, Corinthians 1, Vasco também 1. Hugo de Leão para Birubiru, Birubiru para Vladimir e na área estava o irreverente Serginho Chulapa, o estreante do dia. Repare que Serginho ajeitou a bola com o braço antes de marcar o segundo gol corintiano no Morumbi, o estádio que Chulapa tanto conhecia. Mas o Vasco buscou novamente o empate. Giovani levantou e Cláudio Adão, em posição duvidosa, deixou tudo igual no Morumba. Final, Corinthians 2, Vasco também 2, pelo Brasileirão de 1985. Agora um duelo pelo torneio Rio-São Paulo de 1993. O Corinthians estava reforçado por jogadores do Carrossel Caipira. Eles eram Rivaldo, Valber e Leto. E o Vascão tinha Valdir Bigode. Vamos rever como foi aquela partida. A narração é do saudoso Marco Antônio. Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, pai do Alexandre Torres, todo mundo sabe disso. Olha o Corinthians com o Leto, tá tentando o Leto. Tem todo este espaço, o Elias vai chegar na linha de fundo. Olha o Corinthians, o cruzamento na boca do gol. Não vai bater de pé trocado não, 0-0. Olha a sobra, Leto, Leto, Leto. Gol! No Pacaembu, Leto. Bem o Ezequiel pelo pivô, hein? Não tem ninguém aqui na direita, tá muito fechado o Vink. Mesmo assim tentou o Corinthians, esta bola do Ezequiel desviou. Escanteio batido. Todo mundo ficou assistindo o Rivaldo cabecear, hein? Olha a chegada da equipe corintiana.